assim, exatamente assim. Adoro o texto. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos. A gente ama não a pessoa que fala bonito, e sim aquela que ouve bonito. A fala só é bonita quando nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso lendo livros, aprendi prestando atenção. O nosso irmão Erasmo, também, da Igreja Batista de Bultrins, ele faz outra citação. A saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar. A reverenda Namar diz que gosta muito do primeiro texto que leu do Rubem Alves, quando o silêncio cobre o nome. E ela ainda diz o seguinte, que nós temos uma teologia anglicana americana que bebe nessas fontes. Elizabeth Brown Taylor, ela abandona o ministério e vai morar no campo. Recomenda um livro, Um Altar no Mundo. O nosso querido irmão Martin Kellyson também está elogiando aqui a fala do reverendo Edson. Quero agradecer mais uma vez o Martin Kellyson por estar presente, uma pessoa muito amada aqui da igreja. E o Samuel também, que está aqui com a gente, foi uma das pessoas que ajudou a que esse evento acontecesse. Antes do Edson, então, responder essas colocações, uma última pergunta, eu quero lembrar que você pode ir na página no Facebook e do Instagram, Igreja Batista Acolher, mandar uma mensagem para receber notícias sobre as próximas classes Rubem Alves, sobre nossos cultos. Nós somos uma igreja assim, que se reúne com 10 pessoas às vezes com menos. Mas é uma igreja que a gente está construindo, a gente está edificando, onde a gente se sente livre, onde eu me sinto leve em permanecer numa família cristã. E se não fosse desse jeito, a gente não conseguiria hoje estar numa igreja. Se você quer conhecer então um grupo que pensa um pouquinho diferente, eu convido vocês a estar com a gente. Na semana que vem, quem vai estar dando uma aula aqui para a gente é o professor Fábio Pi, também foi professor do Seminário do Sul, e ele vai falar sobre cristofascismo no Brasil. E caminhando a última pergunta para o reverendo Edson, também tem uma, Edson, que é uma pergunta que eu queria pedir para que o Edson respondesse, com a cabeça do Edson de hoje. Porque já tem o Edson do Moltmann, tem o Edson do Rubem Alves, tem o Edson da psicologia. Vamos falar do Edson agora para trazer uma resposta para a gente. Durante o seminário, eu tive um ano que eu fiquei suspenso da igreja, eu tive que ficar um ano fora do seminário. O Samuel, que está aqui com a gente, foi suspenso comigo. Abraço, Samuel. E nesse ano de suspensão, teve 2 livros que me deram novos rumos, juntamente com as aulas do Oswaldo e com as suas aulas, Edson. Esses 2 livros foram Igreja, Carisma e Poder, do Leonardo Boff, e Protestantismo e Religião, que depois passou a se chamar Protestantismo e Repressão, que passa a se chamar Religião e Repressão, do Rubem Alves. Em determinado momento, o Rubem Alves ele vai explanar sobre a conversão e ele vai dizer que melhor seria chamar de transformação, mas não nesse sentido de conversão que a gente carrega com a gente, mas uma transformação da linguagem, de mundo, uma transformação dos significantes, dos significados. E ele faz uma afirmação: não existe conversão sem crise, não existe conversão sem sofrimento. Talvez seja uma frase até muito genérica, eu não quero nem problematizar essa frase. Mas se a gente está falando de crise, de sofrimento, a gente está numa pandemia. Então, se é um momento da gente transformar, ressignificar nossas linguagens, inclusive nossos símbolos, é no momento presente. Então, para a gente caminhar para o final das colocações que foram postas aqui por escrito e também dessa minha pergunta, como que você imagina, Edson, a próxima ressignificação, a próxima transformação que a gente pode ter enquanto pessoas que aceitaram viver uma vida com os símbolos cristãos? Como que você imagina que a gente consiga caminhar a partir desse novo cenário que foi drasticamente colocado para a gente? O Agostinho dizia que essas transformações vêm ou pela dor ou pelo amor, né? O amor é lindo, mas ele é pouco eficaz, né? Nesse quesito, enfim, ele é transformador, né? Enfim, mas a dor, ela é quando o real, né? A vida se impõe, cara, e não tem jeito. Então, Eduardo, quem de nós, cara, vai resistir a essas lições da finitude? Cara, eu tenho medo de morrer. Entendeu? Eu tenho medo que, né, que pessoas queridas, e já está acontecendo isso em volta de mim,
Semana passada eu perdi um primo. Foi muito duro. Será que a gente pode continuar? Então eu acho assim que a vida, cara, essa dor coletiva, a quantidade de pessoas que não estão podendo enterrar os seus mortos, fazer aquele movimento mais básico da vida, que é velar os mortos, que é estar perto, que é pegar, que é beijar, que é se despedir. Meu Deus, nós estamos amputados assim de uma parte da nossa condição simbólica, da nossa humanidade. Então a vida está passando aí, cara. É um trator que está passando sobre nós. Quem que fica indiferente a uma situação como essa? As nossas angústias. Quem que pode olhar, né, para o filho do mesmo jeito, né, para a mãe do mesmo jeito, para o amigo do mesmo jeito? Né? Então, eu acho que está em curso, né, um acontecimento, né? Tem um teólogo americano que fala, Deus é um acontecimento e a teologia é a hermenêutica desse acontecimento. Nós estamos diante de um acontecimento. Não no sentido de Deus, porque Deus quis isso, Deus fez isso. Nada disso. Há um acontecimento. Há uma rachadura na alma do mundo, cara. Há uma ferida, né? Há um rasgo na pele do mundo, desse planeta nosso. Será que a gente vai continuar igual? Será que isso... Então, quando a gente fala de Jesus como um profeta escatológico, que é um pouco que sobra dessa discussão aí do Jesus histórico, né? O Schweitzer deixou isso claro na busca do Jesus histórico dele lá. No fundo, Jesus era um profeta escatológico, falava uma linguagem estranha, de final, que é uma linguagem insuportável, inclusive, para os ouvidos contemporâneos. Aí ele diz assim, cara, essa linguagem é muito interessante, porque ela é capaz de nos tirar da mesmice. Como se fosse uma linguagem que torna impossível a gente domesticar Jesus. Assim, é uma palavra que mexe com a gente, cara, e que nos tira de qualquer forma de indiferença. Então, então nós estamos, né, diante de um acontecimento, né, profundo nesse sentido. Né? E nós temos que dar um sentido para ele. Né? Nós temos que tecer as nossas redes aí. Nós temos que aquecer com as nossas mãos o símbolo dessa tradição para que ele nos diga alguma coisa para esse momento, para esse nosso tempo. Acho que é isso que todos e todas nós, né, estamos tentando fazer, estamos fazendo a partir dos nossos lugares, né? E acho que mais do que nunca a gente tem que fazer teologia, cara. Mais do que nunca a gente tem que fazer teologia. Né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, a sua interrogação. Certamente não respondi as questões anteriores que foram enumeradas e que achei interessantíssimas, essa coisa do silêncio. Aí eu fico até culpado, porque eu falei o tempo todo aqui, cara, né? Mas eu espero que a minha palavra ela seja uma palavra eivada de silêncio. Porque assim, o silêncio da palavra pode ser também uma palavra de silêncio. Uma palavra de silêncio é uma palavra que não quer fechar, não quer tapar, não quer ser resposta. Uma palavra de silêncio é uma palavra que só quer mexer, que só quer tocar, que só quer abraçar, que quer beijar,
que quer convidar o diálogo, que quer... Somos humanos. Então, eu espero que a minha palavra tenha sido muito nessa direção, né, para ser fiel a essa perspectiva do Rubem Alves, né? Para quem a arte da escutatória é a coisa mais importante, mais bonita nesse mundo. Sobretudo, tem muitos pastores, pastoras aqui, né? A gente aprende a falar no seminário, a gente aprende a pregar, mas não aprende a escutar, né? Então, acho que essa colocação que foi feita é muito bonita, muito interessante, né? Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte. Olha a ideia de ponte de novo. É uma ponte onde o amor vai e vem. Então, eu espero que a minha palavra tenha sido um pouco essa ponte, né? Onde os nossos afetos, as nossas visões de mundo foram e voltaram, né? Embora vocês não tenham podido se manifestar, né? Enfim, livremente, como aconteceria numa aula tradicional nesse sentido. E eu, para terminar, Eduardo, eu queria terminar com uma oração, cara, né? Porque já que se trata de mexer com símbolos da tradição, o Rubem Alves falou que fazer teologia é pegar o símbolo, né? Vamos fazer uma oração. O protestante adora fazer oração, né? Então, pregar, fazer oração e recolher os dízimos, ofertas, né? Nós vamos fazer oração. E essa oração que eu vou fazer agora é uma oração, a gente falou de ressignificar, né? É uma oração que do Rubem Alves, é o Pai Nosso do Rubem Alves. Muito interessante, os grandes autores, teólogos, eles fizeram isso, né? O Leonardo Boff tem um livro dele sobre o Pai Nosso, né? Então, e o Pai Nosso do Rubem Alves? Qual seria o Pai Nosso do Rubem Alves? Então, eu vou ler o Pai Nosso do Rubem Alves, e aí eu encerro a minha participação dando um abraço e um beijo em cada um de vocês, né? Pai, Mãe de olhos mansos, sei que estás invisível em todas as coisas. Que o teu nome me seja doce, a alegria do meu mundo. Traze-nos as coisas boas em que tens prazer, o jardim, as fontes, as crianças, o pão e o vinho, os gestos ternos, as mãos desarmadas, os corpos abraçados. Sei que desejas dar-me o meu desejo mais fundo, desejo que eu até esqueci. Mas tu não esqueces nunca. Realiza, pois, o teu desejo para que eu possa rir. Que o teu desejo se realize em nosso mundo, da mesma forma como ele pulsa em ti. Concede-nos o contentamento nas alegrias de hoje, sobretudo hoje, o pão, a água, o sono, que sejamos livres da ansiedade e que nossos olhos sejam tão mansos para com os outros como os teus o são para conosco. Porque se formos ferozes, não poderemos acolher a tua bondade. E ajuda-nos, para que não sejamos enganados pelos desejos maus, e livra-nos daquele que carrega a morte dentro dos próprios olhos. Amém.